Podem sentar, meus irmãos, adorando ao Senhor, amém? Queridos, nós estamos aqui diante de um dos textos mais difíceis da Bíblia. De maior difícil, difícil de compreensão que as Escrituras apresentam. É porque Paulo ele vai trazer essa perspectiva de que ele está em uma guerra contra a sua natureza pecadora, contra a sua vida de pecado. E aqui há várias divergências, há várias formas de interpretações, e por isso nós não vamos nos ater a essas divergências, nessas linhas teológicas, né, que cada um defende, mas nós queremos aqui apresentar a essência do que o texto quer falar, do que a palavra de Deus quer mostrar nessa noite. E nós estudando, fazendo a exposição da carta aos Romanos, nós sabemos que Paulo, ele escreve essa carta com um objetivo, né? Como todas as semanas nós estamos aqui relembrando a igreja. Qual o objetivo de Paulo escrever essa carta? Ele queria ir até a potência mundial da época, que era Roma. Por isso ele está escrevendo a igreja que está situada em Roma, né? Está escrevendo aos romanos. E essa igreja era densamente povoada por judeus que saíram da sua pátria e foram morar na potência mundial da época, que era Roma. E Paulo tem o desejo de ir até essa igreja para poder ali, né, os irmãos que estão ali, enviar Paulo até aos confins da terra, que seria até Espanha, né, que seria o confim da terra ali naquela época. E Paulo, ele vai tratar sobre essa carne no início, sobre essa carta, no início, falando sobre a pecaminosidade do homem, né? Falando que o homem, o gentio, o homem está em inimizade contra Deus. O homem escolheu adorar a criatura e não ao Criador, né? Mas o evangelho, ele não se limita, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação. E Paulo vai expor, né, que o homem precisa se voltar a Deus. Mas Paulo também vai olhar para os judeus e falar, vocês judeus também, por vocês serem filhos de Abraão, vocês não estão salvos. Vocês também estão perdidos se não se converterem a Cristo, se não se voltarem a Cristo, porque o justo vai viver pela fé, porque se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós seremos condenados. Não é porque nós somos filhos de Abraão que somos salvos, porque Abraão, ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. E é nessa primeira parte da carta que Paulo vai se direcionar, tanto aos gentios, mas também aos judeus. E depois ele vai colocar todo mundo junto no mesmo pacote e falar, se vocês não se converterem, vocês serão condenados. Aí ele começa a falar sobre a justificação pela fé, né? E ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, tudo que o homem plantar, ele vai colher, né? Segundo as suas atitudes, segundo o que você tem semeado nessa vida, como você tem plantado nessa vida. E a recompensa disso tudo, do pecado, é a morte. E aí Paulo vai falar que agora nós precisamos nos apegar a Deus. E aí a partir do capítulo de número 3, né, ele vai nos falar que agora nós precisamos nos arrepender. Porque a justificação ela é por meio da fé. Nós temos que crer em Cristo, crer que Ele existe, crer que Ele morreu na cruz e nos salvou, nos purificou, e por isso nós hoje somos salvos. E aí ele vai tratar até o capítulo de número 5 sobre a justificação pela fé. Quando ele chega no capítulo de número 6, ele vai tratar sobre a lei. E o capítulo de número 7 e 8, ele também vai estar fazendo um paralelo sobre a lei e agora a graça de Deus se manifesta em Jesus Cristo. E quando chega aqui no capítulo de número 7, nós vimos na nossa última ministração que Paulo faz uma comparação de um casamento, né, onde nós estávamos casados com a lei, né, e nós éramos escravos da lei. A lei, ela por si, ela era muito boa, porque a lei ela é perfeita, mas nós somos imperfeitos, e por isso nós não podemos cumprir a lei. Então, a lei, ao invés de nos trazer benefício, por nós estarmos em pecado, nós não tínhamos como cumpri-la. E por isso nós estávamos em guerra com esta lei.
E a lei foi dada por Deus para mostrar que eu e você somos pecadores e que necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Então agora nós vamos caminhar, fazendo essa introdução inicial, nós vamos caminhar sobre a exposição do que Paulo está falando. Verso de número 7. Né? Ele começa dando continuidade. Aí ele faz uma pergunta: que diremos, pois? É a lei pecado? O que ele está perguntando? Ele tá relembrando, né, o que nós tratamos no encontro passado, né, sobre a exposição dos versículos do 1 até o 6. Ele está relembrando. A lei, por acaso, ela é pecado? De modo nenhum. A lei, ela é pura, ela é santa. Ela fala: não matarás, não adulterarás, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, a lei, ela fala para nós termos uma conduta boa, reta, ilibada. Né? Temos mandamentos com promessa, como honra teu pai e a tua mãe, porque os teus dias serão acrescentados nessa terra. Então, a lei, ela por si só, ela é muito boa. Só que você não podia errar um ponto da lei, porque se você errasse, você descumpria toda a lei. E nós sabemos que amar a Deus sobre todas as coisas é muito subjetivo. Todo ser humano, em algum momento da sua vida, sem Deus na sua vida, ele colocou os seus prazeres, as suas vontades, os seus desejos, a sua pecaminosidade no lugar de Deus. Então, em algum momento da nossa vida, nós íamos tropeçar, porque não tinha como nós cumprirmos a lei de forma completa, porque nós somos pecadores. O único que cumpriu a lei de forma completa foi Jesus Cristo. Ele veio a este mundo e ele foi perfeito em tudo. Por quê? Porque Jesus, sendo Deus, mas encarnado em homem, com as mesmas inclinações de homem, ele também foi gerado pelo Espírito de Deus na mulher. E Jesus, ele não vem com a carga do pecado, com a carga de Adão. Ele vem com a carga de Deus, com a soberania de Deus, com a proteção de Deus. E Jesus encarnado, ele não é descendência de Adão. Ele é descendência de Adão através da mulher, porque ele foi concebido com a mulher. Mas ele, sendo Deus, ele não foi contaminado pelo pecado, porque ele, né, andou corretamente, cumpriu toda a lei. Mas no final da sua vida, a Bíblia vai dizer que ele se contamina com o pecado. No momento de tirar o pecado da humanidade, é o momento que ele pega o pecado e luta com aquele pecado e vence o pecado. Vence o pecado e a morte. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Estão seguindo o raciocínio? Né? Por quê? Porque quando Jesus vai para a cruz, Isaías vai dizer que ele foi transpassado, ele foi rejeitado, humilhado, mas o castigo, ou seja, o pecado original, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, hoje eu e você somos sarados. Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores. Porque quando nós olhamos para Jesus, pastor Valdeci, nós olhamos, poxa, Jesus morreu por nós, mas tantos homens morreram de forma dolorida, de forma cruel, por amor a Cristo. Quando nós vamos estudar a história dos mártires, a história da patrística, dos pais da fé, nós vamos ver homens que morreram de forma totalmente horrível, forma totalmente assim, abominável, uma forma dolorosa, cruel, tão quanto Jesus, ou até maior. Meu irmão, mas o que matou Jesus na cruz não foi a lança, não foi soldado, não foi os cravos. O que matou Jesus na cruz foi o meu e o teu pecado. Porque a palavra de Deus vai dizer que lá no Getsêmani, Jesus ele estava naquela luta, orando ao Pai, falando com o Pai, clamando ao Pai,
Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Ele chorava gotas de sangue. Ele estava ali em um momento de muita aflição. E ele diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus é aquele cordeiro, meu irmão, que aparece para Abraão, porque Abraão ia matar Isaac. Só que na hora que ele ia matar Isaac, Deus proveu o cordeiro. Deus proveu o cordeiro para mim, para você. O que Deus estava falando para Abraão é: Abraão, teu filho não vai morrer, Abraão. Isaac não vai morrer. Quem vai morrer é o meu filho. O meu filho vai morrer por vocês. O teu filho vai ser poupado, mas o meu filho não. E ele veio a essa terra e morreu e levou os nossos pecados sobre ele para nos salvar da condenação do pecado e da morte. Amém, igreja? Amém? E aí Paulo vai dizer, né, que a lei ela é boa, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Lembra que nós falamos sobre essa máxima? Só é crime se tiver uma lei. Né? Se eu cometo alguma infração hoje e não tem uma legislação que fala que é errado, eu vou ser penalizado por essa infração? Se eu cometo alguma infração que aos olhos das pessoas não é boa, mas não tem uma lei que expressa que aquilo ali é errado, eu vou ser condenado? Não. Por quê? Porque não é crime. Só há crime se tiver uma lei. Tem um artigo na legislação que diz: não há crime sem lei anterior que o defina. Então, Paulo ele está falando aqui que eu só conheci agora que eu sou pecador por causa da lei. A lei me mostrou que eu não honro meu pai. A lei me mostrou que eu eu cobiço o que é dos outros. A lei me mostrou que eu faço falso testemunho com outras pessoas. A lei me mostrou que eu não adoro a Deus sobre todas as coisas. E ali eu me vi um pecador. E aí Paulo está falando, porque eu não conhecia a consciência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então, nós sabemos que a lei, ela vai nos dar direção. Quando nós infringimos a lei, quando nós tropeçamos na lei, nós cometemos um crime. Quando nós erramos aqui nessa terra e cometemos uma infração contra a legislação, nós sabemos que o Brasil, ele tem uma Constituição, não é isso? A Constituição brasileira. E ali vai falar as normas, como nós devemos agir nessa terra. Vai falar os nossos direitos, mas também vai falar os nossos deveres. O que eu tenho direito? Eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à vida, eu tenho direito à liberdade, né? Eu tenho direito a várias coisas, mas eu também tenho deveres. E se eu infringir os deveres, eu vou ser penalizado. Eu vou ser um criminoso, um transgressor da lei. E por isso Paulo está falando, a lei ela é boa. Mas quando você descumpre, quando eu e você descumprimos, nós somos criminosos diante de Deus. Por isso que o homem, ele é um eterno criminoso. Se a gente for olhar nessa perspectiva da lei. Por quê? Porque todos os dias, meu irmão, nós temos que lutar contra a nossa natureza pecaminosa, que quer cometer pecados contra Deus. Quer falar uma mentirinha, quer fofocar, quer murmurar, que são situações da vida. Às vezes nós estamos irados com alguma coisa. Pecado do nosso coração. Pecado que devemos tratar, porque estamos transgredindo a lei de Deus. Por isso, meu irmão, que eu e você só somos salvos por meio de Jesus. Porque se eu fosse salvo por meio das minhas boas ações, se você achasse que fosse salvo pelas suas boas ações, meu irmão, nós estávamos perdidos. Lutero, ele falava algo que eu acho muito legal. Ele disse que graças a Deus, porque eu sou salvo por meio de Jesus, pelos méritos de Jesus.
porque se fosse pelos meus, eu já estava perdido. É um entendimento que nós, o que Paulo está falando, que nós não podemos por nós mesmos nos salvar. Jesus só me aceita e só te aceita, ou melhor dizendo, Deus só me aceita e só te aceita por causa de Jesus. Por isso que eu e você somos santos. Você é um santo. Mas por que nós somos santos? Porque eu sou bom? Não. É por causa de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É Ele que nos torna santos. É Ele que nos purifica. É mérito dEle. Ele cumpriu toda a lei. Ele venceu toda a lei. Ele é vencedor. E eu e você somos mais do que vencedores. Porque cremos nele e nascemos de novo. Amém? Então, por gentileza, o 8. Vamos seguir. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a consciência, porque sem a lei estava morto o pecado. Então, o pecado agora ficou evidenciado. Agora eu entendo o que é o pecado. Por quê? Por causa da lei. Então, ele estava obscurecido. Eu não tinha muito bem a definição do que era pecado. Mas quando a lei se manifesta agora, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei, né, que eu estou transgredindo a lei de Deus. Só que lembra que Paulo lá no início, ele falou que o homem ele é indesculpável. No capítulo de número 1, ele vai dizer que todos nós somos indesculpáveis. Por quê? Porque Deus plantou em nós. Deus colocou em nós, na nossa mentalidade, na nossa imagem e semelhança de Deus. Ele colocou as tábuas nos nossos corações. E todo ser humano, ele entende que através da natureza, através da criação, nós vemos um Deus grandioso e soberano. Há um Deus na terra. Então o homem, ele é indesculpável. Mesmo que ele nunca ouviu falar do Evangelho, ele é indesculpável, porque a natureza reflete Deus, os estrelares refletem Deus, e o homem deve se voltar e olhar para Deus. Só que Jesus nos dá uma orientação também. Agora vocês vão ao mundo e preguem o Evangelho. Falam do Evangelho, das boas novas de salvação, para que o homem possa ouvir e se arrepender e se voltar a Deus. Amém? Mas aí, como o homem estava obscurecido no pecado, agora a lei mostra o que é pecado. Pelo mandamento operou em mim toda a consciência, porque sem a lei estava morto o pecado. O pecado não estava evidenciado. Aí o 9, por gentileza. E eu, em algum tempo, vivia sem a lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Olha o que é que Paulo está falando. Presta atenção. Eu, em algum tempo, eu vivia sem lei. Eu vivia segundo o curso da minha vida, segundo a minha natureza, as minhas inclinações. Eu vivia dessa forma. Mas, vindo o mandamento, eu tive compreensão. Eu sabia que a natureza refletia Deus. Eu sabia que os estrelares refletiam Deus. Mas eu ainda não tinha a compreensão. Por isso que Jesus nos fala, vão e pregue. Porque o mundo precisa ter a compreensão de que Jesus veio ao mundo e morreu por nós. Porque Jesus vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra. Então, quando nós pregamos o Evangelho, é onde pessoas geram fé, fé salvífica, fé em Cristo. E ali nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então, o mandamento reviveu o quê? O pecado que existia dentro de mim. E se eu tenho um pecado dentro de mim e não tenho um Salvador, o que o pecado faz? Gera a morte. O pecado sem um Salvador nos condenava, meu irmão. Um pecado. Quantos pecados Eva e Adão cometeram no Jardim do Éden? Quantos? Uma pergunta para a igreja. Quantos? Um, né? Só um. Só um? Meu irmão, será que era igual eu e você, que às vezes nós peca de manhã,
Aí à tarde já peca de novo. Oh, meu Deus, à noite já, oh, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Não, um perderam ela. Um pecado gerou a morte. Um pecado. Então a lei ia mostrar que o homem não podia pecar uma vez, uma só vez sequer. Então quando eu entendi que eu era um pecador, opa, eu morro. É o que Paulo está falando, morri. Eu morri. Aí vai no 10, por gentileza. E o mandamento que era para a vida, ou seja, a lei, a orientação que era para me dar vida, que era para mim morar com Deus, para eu viver com Deus, porque os judeus acreditam que por cumprir a lei, eles vão morar com Deus. Em momento nenhum, meu irmão, nós vamos ser cumpridores fiéis da lei, porque o homem por si só, ele não consegue cumprir toda a lei. Então, e o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. E agora, essa lei que era para mim dar vida, que era para mim ser salvo, agora eu entendi que ela era, né, que eu estava achando que ela era para mim morrer. Por quê? Porque eu não conseguia cumprir essa lei. Porque eu era pecador, eu olhei para dentro de mim e vi, eu não sou autossuficiente para cumprir essa lei. Aí vai caminho. 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele me matou. Então, o pecado, ele teve a ocasião, ele tomou ocasião. Por quê? Pelo mandamento. Porque se não tivesse a lei falando, ó, ei, se você não amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, você está em pecado. Se não houvesse esse expresso, eu não ia saber. Mas agora que eu entendo que eu tenho que amar a Deus de toda a minha alma, de todo o meu coração, de todo o meu ser, e eu vejo que eu não faço isso, então agora ele dominou, ele me matou, ele tirou a minha vida, porque por um pecado eu morri. Aí segue, por gentileza. E assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Deus nos deu uma lei santa, justa, boa, que nós devemos guardar e tentar segui-la todos os dias da nossa vida. Mas nós sabemos que não é mérito nosso, é mérito de Cristo. Porque é o que nós lembramos. O que é a graça? A graça me leva a Cristo, né? Lembra que nós trabalhamos sobre a graça? A graça, ela me leva a Cristo. Eu não sou merecedor, mas Ele me salvou. Eu não podia pagar o preço, mas Ele pagou o preço. Eu estava devendo $1 trilhão, mas Cristo, sendo aqui o pastor Valdeci, veio e falou, ó, eu pago esse $1 trilhão para o Ezequias, ele não vai morrer, eu dou a minha vida no lugar dele, eu não tenho esse dinheiro, mas eu morro por ele, e eu vou pagar essa dívida, e Jesus veio e pagou essa dívida, e o mandamento é bom, é justo, né? Jesus, ele nos leva à graça. A graça se manifesta em Jesus. Mas quando nós vamos a Jesus, ele aponta de novo e fala o seguinte, agora vão lá e cumpram a lei. Agora vão lá e sejam santos. Agora vão lá e amem o próximo. Agora vão lá e deem bom testemunho. Agora vão lá e não falem mal um do outro. Agora vão lá e sejam um, como eu e o Pai somos um. Agora vão lá e deem frutos, e que os vossos frutos permaneçam. Agora voltem à lei, busquem ser fiel de acordo com a lei. Amém, igreja? Vocês entendem isso? Eu sou salvo por meio da graça. Jesus. Mérito de Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mérito de Cristo. Mérito é todo dele. Eu não tenho participação alguma na salvação. É só Ele que dá a salvação. É só Ele que faz a salvação. É Ele que opera em mim, tanto querer como realizar. Então é Ele que nos dá a salvação. Mas quando eu sou salvo nele, aí Ele me aponta. Agora vão lá, cumpra toda a lei. Agora volta lá, ó, e sejam santos. Sejam meus representantes. Assim como eu sou santo, vocês também andem em novidade, andem em santidade, andem em uma vida, uma conduta para a glória do meu nome. Amém? Então, queridos, hoje eu e você andamos segundo a santidade, a palavra de Deus,
para que o nome de Deus cada dia mais seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Então, assim a lei é santa, o mandamento, né, um mandamento santo, justo e bom. Aí o 13, por gentileza. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. E a lei me matou? É o que Paulo está falando. Não, a lei não me matou de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse o pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Paulo está falando aqui que logo tornou-se-me agora o que era bom em morte? Não, né? Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem. Para ele ser evidenciado, primeiro eu tive que entender que eu estava morrendo, que sem Cristo eu ia perecer. Mas ele foi evidenciado, o pecado foi evidenciado. Lembra que pelo pecado de Adão, até então, o pecado e a morte não existia. Mas quando o homem pecou, ele abriu uma brecha, ele abriu uma porta. E agora vem uma dupla desgraça a vida de todo mundo, chamada pecado e morte. E nós estamos debaixo dessa lei, uma lei humana. Por que eu e você vamos morrer futuramente? Ninguém quer, né? Quem quer morrer aí? Alguém quer morrer? Está repreendido, em nome de Jesus, né, pastor? Todo mundo quer vida, nós queremos viver. Porque nós não fomos feitos para a morte, nós fomos feitos para a vida. Né? Mas nós sabemos que estamos debaixo de uma lei. E essa lei se chama a lei do pecado e da morte. É uma dupla dinâmica, né, que vem para desgraçar o ser humano. Por causa do pecado. Por causa da desobediência que o homem fez. O pecado e a morte entram. E agora todos que nasceram antes de nós. E todos que irão nascer depois de nós. Vão morrer. Somente um que venceu a morte. Somente um que falou, ô morte, onde está a tua vitória? Ele venceu a morte. Aí ele fala, ó, e vocês também vencerão comigo. Vocês também ressuscitarão comigo. Vocês, aqueles que andam comigo, que são meus filhos, que são fiéis, esses viverão comigo eternamente. Vencerão essa lei do pecado e da morte. Amém? Então, o pecado ele operou pela morte, a fim de que pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Continua, por gentileza. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Agora Paulo aqui, ele vai adentrar uma questão dessa luta interior de um homem sem Deus. Ele vai falar da sua experiência, entendemos assim, né, da sua experiência antes da conversão. Porque ele estava debaixo dessa lei, debaixo dessa inclinação, dessa pecaminosidade, era um morto espiritual. Mas aí agora ele vai falar sobre esse homem natural que ele era. E aí ele começa dizendo, fazendo paralelo quando ele estava na lei, quando ele vivia na lei. Aí ele começa dizendo, porque bem sabemos que a lei, ela é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então, a lei, ela é de Deus, ela é boa, ela me orienta como eu devo agir, como eu devo andar, como eu devo caminhar. Ela é boa, mas eu sou mau. Eu sou pecador. Eu estou contaminado pelo pecado. Lembra que Deus lá no Éden faz uma forma perfeita. Qual era essa forma? Adão e Eva. É a forma do ser humano perfeito. Só que quando o pecado veio, o pecado deformou essa forma. É como se essa forma caiu da mesa e ela bateu de quina, assim, ó. Geralmente quando uma forma de alumínio, ou metal, algum metal, quando ela cai, o que acontece? Quando cai no chão forte, assim, quebra a massa, né? Deforma. Ela era uma forma retinha, bonitinha. Quando ela bate, ela amassa. Quando a massa faz o quê? Deforma. Se a gente colocar um bolo ali, ele vai ficar meio, onde tem aquele amassado, vai ficar meio, esquisito. Porque está deformado. Eu e você éramos dessa forma. Mas o pecado fez o quê? Nos deformou. Tirou aquela natureza original de Deus.
tirou a originalidade minha e sua. Por quê? O pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu agora sou deformado, pecador, vendido sobre o pecado. Aí vai o 15, por gentileza. O 15 vai dizer, porque o que eu faço não aprovo. Aí ele está falando, quando eu estava lá, judeu, quando eu estava vivendo debaixo da lei, do judaísmo, daqueles velhos rudimentos, eu tentava lutar contra mim mesmo. Eu não era convertido, mas estava tentando lutar contra mim mesmo, contra as minhas vontades, as minhas inclinações, porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu não quero, isso eu faço. Mas o que eu aborreço, isso faço. Né? Então o que quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. Essa luta interior do homem sem Deus. Porque às vezes ele sabe o que é bom, mas vai lá, comete pecado, vive na prática do pecado. Porque é diferente pecar e viver na prática do pecado. Porque eu e você pecamos, é isso? De vez em quando a gente fala alguma coisa que, poxa, não precisava ter falado isso, né? Poxa, escorreguei. Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa. Nós já entendemos que é pecado, já nos recorremos a Deus. Mas o homem carnal, ele não tem esse discernimento. E às vezes ele tem até uma boa intenção no seu coração. Mas quando ele vê, já caiu na prostituição, caiu nas drogas, caiu no vício de novo, na escravidão. Né? O bem que ele quer fazer, às vezes chora mesmo. Quantas vezes, né, presbítero Luciano? Às vezes chega um novo convertido aqui, uma pessoa que quer sair, quer se libertar daquela vida. Vem e chora, né? Fala assim, eu vou mudar de vida. Tem aquela vontade, né? É o bem que ele quer fazer. Mas quando sai ali, meu irmão, a inclinação, o jugo do pecado, né? A escravidão de Satanás se mantém sobre aquele vício, sobre aquela dependência. E Paulo está falando sobre esse homem natural, que vive sobre esse jugo